Olá meus caros, aqui é o Corvo. Volto para falar um pouco do terceiro episódio da série Chucky, chamado I Like to be Hugged. Eu gosto de ser abraçado. Outra frase clássica do Good Guy, o bonequinho, o qual foi possesso originalmente pelo espírito do Charles Lee Ray e que de certa forma acabou sendo seu alvo, seu objeto de preferência para as suas possessões. Muito bem. Fazendo uma pequena retrospectiva dos episódios anteriores, pelo menos dos meus comentários sobre eles, eu havia dito que o primeiro tinha potencial, eu havia dito que o segundo aparentemente poderia atrapalhar o desenvolvimento desse potencial por causa da direção que o Don Mancini estava escolhendo e um pouco de desleixo, eu diria lógico, com o roteiro. E aqui, no terceiro, a minha primeira impressão, a minha sensação, é que Don Mancini não recoloca a série nos eixos do ponto de vista lógico. E eu creio que a partir de agora, lógica, um roteiro mais refinado, a partir de agora, a partir do terceiro episódio, seja algo que não seria muito sensato de nossa parte esperar mais, porque acho que Don Mancini, aparentemente em termos de criatividade, ideias, ele parece realmente estar no limbo da segunda fase da franquia Child's Play. É algo que transpira mais Bride of Chucky em diante, Seed, Curse, Cult. Tenho a sensação de que será nesse contexto, nessa redoma mais contemporânea da franquia, aquela que infelizmente não é das melhores, será onde o Don Mancini vai repousar suas ideias. Mas, dito isso, o terceiro episódio é melhor que o segundo, pelo menos eu achei ele bem melhor que o segundo. Por quê? Porque embora o texto seja muito simples, a dramatização seja bem simplória, não é das melhores, inclusive a atuação também não, exceto sempre pelo carisma macabro do Brad Dourif, Chucky no caso, e eu também gostei da pequena atriz que faz a Caroline, tem me surpreendido, é uma criança, é uma atriz mirim, está fazendo o papel dela bem direitinho, né? A Karina Patrick, estou gostando muito dessa menininha também. Enfim, a série de certo modo tenta ambientar, tenta construir o seu cenário, continua investindo nos seus arredores. E eu gosto desse tipo de episódio, aquele episódio que nós podemos dizer que é o episódio construtor, aquele que constrói mundo, aquele que ambienta cenário, para resolver algumas pontas soltas que ficaram pendentes nos episódios anteriores, que não foram muito mostradas ou desenvolvidas, ou até mesmo para inaugurar pontos, construir alguns pontos de partida para aquilo que virá a ser desenvolvido nos episódios seguintes. Ou seja, ele não é um episódio assim tão aleatório como poderia ser, apenas com matança e eventos dramáticos, no caso homicidas, aleatórios, que é típico, né, de uma obra que envolve o Charles Lee Ray. Não, aqui esse episódio está trabalhando com outros focos. Ele está procurando desenvolver mesmo que de maneira muito leve, sem muita profundidade, mas ele está procurando desenvolver outros níveis de relação e nos mostrar um pouco mais outros personagens. O que para mim é importante, isso é algo que me satisfaz, porque a série, embora tenha o Jake Wheeler como seu protagonista, tem outros personagens que nós poderíamos conhecer um pouco melhor, mesmo que de maneira tão superficial, mas isso faz diferença. Nos dá aquela sensação de mundo mesmo, né? De um lugar habitado por pessoas e não apenas manequins, né? Alvos para o Charles Lee Ray picotar como bem entende. Gosto disso. A partir daí que nós podemos, né, desenvolver algum tipo de sentimento, sensação com essas personagens, positivas ou negativas. Mas aqui, por exemplo, temos um pouco da relação do Devon com a mãe, né? Quando ela entra no quarto dele,
quando ele está fazendo lá suas anotações, trabalhando no seu podcast, escutando um pouco falas do Jake, gravadas, que certamente ele não sabia, né? É óbvio que ele não sabia que estava sendo gravado. Um ponto interessante. Mas enfim, a mãe entra no quarto, conversa com o filho. Nós vemos mais ou menos como essa relação entre os dois se dá. Que tem lá também os seus pontos, né, de conflito, o que é esperado. E isso é interessante. É interessante para ambos os personagens, para além daquilo que nós já conhecíamos deles. Uma outra coisa importante nesse desenvolvimento relacional também é com a família da Lexi, né? Nós vemos um pouco mais os pais da Lexi, inclusive sabemos agora que a mãe dela é prefeita da cidade, responsável, né, pelo nível de segurança que Hackensack atualmente tem, né, uma história macabra ronda essa cidade, né, de banhos e banhos de sangue. Era uma cidade das mais violentas da história, né, do país, e agora na gestão dela se tornou um ambiente bem mais seguro. É uma coisa que nós vemos inclusive ser noticiado na TV, no noticiário, quando o Chuck está assistindo TV com a Caroline. É uma referência clara, muito óbvia, a uma cena do primeiro filme, né, no primeiro Child's Play. Porque é um comportamento, um modus operandi típico do Charles: assistir noticiário, saber das notícias que está acontecendo no mundo. É o que ele gosta de fazer nas horas vagas. E foi exatamente isso que ele fez no primeiro Child's Play, na casa do Andy. Ele ligava a TV, no caso ele ficava assistindo o noticiário. Era aquilo que ele gostava de ver. Então são pequenas referências que a série sempre dá. Ela sempre pinça alguns elementos, algumas referências, easter eggs, dos filmes, e coloca de maneira pontual, né, em pontos chaves do episódio. Distribui essas referências de maneira espaçada, mas elas estão ali. E coisa que, para aqueles que são mais, né, hardcore, mais fãs mesmo da franquia, conhece a mesma detalhe por detalhe, é claro que isso agrada muito o público. Eu, por exemplo, acabei ficando bastante satisfeito com a cena, embora ela seja extremamente simples, porque, claro, eu gosto muito do primeiro filme, né? O primeiro filme é praticamente o único que eu gosto da franquia. Eu ainda respeito, acho o segundo filme bastante mediano, e dali em diante nada muito me interessa mais. Não que não sejam filmes assistíveis do ponto de vista do slasher, né, que não sejam superiores a muitos dos slashers que tem por aí, mas não é o mesmo nível de qualidade dos primeiros, sempre irei dizer isso. Enfim, então é um episódio de construção, um episódio de ambientação para ampliar, né, concepções, percepções que nós temos em relação ao mundo, a cenário e também às personagens. E, enfim, gosto de episódios assim. Eles são tão importantes ou até mais importantes do que aqueles onde nós temos o clímax, né, ou uma cena onde o Chuck vai fazer o que sabe fazer melhor, né, matar as pessoas. Esse monstro. Mas enfim, contexto. O problema em si é que o contexto é feito pelo Don Mancini. E teria sido bem mais interessante, bem mais assertivo e proveitoso, pelo menos na minha percepção, se ele não tivesse continuado com aquelas ideias finais do episódio anterior. Eu havia criticado no segundo episódio o fato do Jake Wheeler dar muita confiança para o Chuck, levando-se em consideração que ele é um alvo, ele é uma vítima de bullying e o Chuck o espanca. Por que ele ouviria o Chuck ou teria sentimentos diferentes em relação ao Chuck daqueles que ele tem em relação aos demais? Não haveria muito motivo. Na verdade, como eu falei no segundo podcast, o Chuck é o rei dos bullies. Não há muita lógica no Jake Wheeler ficar escutando esse boneco. E isso
se torna ainda mais óbvio na medida em que ele sabe, que ele tem total consciência que o boneco matou seu pai. Não faz muito sentido. Mas o Don Mancini escreve, desenvolve o Jake de maneira a, entre aspas, cair na manipulação do Charles Lee Ray. Mas, vejam bem, é manipulação mesmo, na medida que tudo é óbvio, que tudo se coloca de maneira óbvia. Jake sabe que é o Charles, sabe do seu histórico homicida. Ele é espancado pelo Charles, abusado pelo Charles, fisicamente. Emocionalmente, talvez ele pode não se dar conta, mas fisicamente é óbvio, né? É um fato. Ele está com um roxo nos olhos até agora. Ele viu o pai ser trucidado pelo boneco. Sabe que o boneco trucidou o pai dele, né? Isso é confirmado. Não faz sentido o Jake Wheeler dar confiança para o Chuck e se movimentar nesse episódio de maneira a saciar as sugestões que o boneco dá a ele. Volto a reafirmar para vocês, o Jake Wheeler é um adolescente que não tem nenhum problema cognitivo. Eu estou falando de problema cognitivo, ele não tem déficit cognitivo, né? Ele é alguém que consegue raciocinar minimamente, alguém que consegue perceber o mundo minimamente. É um garoto que, bem ou mal, teve que amadurecer um pouquinho mais do que, por exemplo, personagens como Alexei, que tem problemas de loira mimada, né? O menino viveu em condições familiares bem mais violentas do que a dela, com dinheiro curto, com várias pessoas o trucidando, violentando diretamente pela opção sexual que ele tem. Enfim, ele é um sujeito, ele é um adolescente com uma consciência de mundo muito maior. E quando um moleque como esse, sendo vítima das mesmas coisas que normalmente ele é por outras pessoas, mas agora coisas que são praticadas pelo Chuck, e sabendo do histórico do Chuck, quando um adolescente como esse compra esse discurso, desculpe, mas é estúpido, certo? É muito estúpido. E não porque isso não pode acontecer ou porque o Don Mancini não pode escrevê-lo desse modo. Eu acho que aquilo que falta são justificativas, né? Um trabalho maior no roteiro, né? Algumas nuances, algumas informações adicionais, condicionantes, ok? Condicionantes para que o personagem reagisse assim. Ele não é um assassino. E isso vai se provando, né? Na medida que ele tenta adotar um plano, quando ele segue as instruções do Chuck para pegar a Alex, por exemplo, sozinha, né? Acaba pegando o Junior, ou quase, né? Pegando o Junior por acidente, antes de cometer o ato. Mas enfim, ele é todo estabanado, ele é ansioso, mas ele tem noção do que ele está fazendo. Ele tem noção do boneco, ele tem noção de quem o boneco é. E ele não é homicida, isso se comprova nas ações dele. Mas ele é um garoto muito mais, né, capacitado, inteligente, para ter uma mínima compreensão daquilo que está acontecendo. E agir de tal modo, né? Agir de forma a não comprar tão facilmente o discurso do boneco. Vejam bem, o Jake não está sendo coagido a fazer isso. O Chuck deu uma porrada nele, mas fora isso, o Chuck não colocou uma faca no pescoço dele, ele não fez nenhum tipo de chantagem, né, que vai matar fulano, ciclano diretamente. Não há uma força muito grande forçando o Jake a tomar esse tipo de atitude. Não há. Não existe aqui coerção, existe confusão. O roteiro poderia ter sido escrito, desenvolvido para criar um contexto de coerção que forçasse o menino, o garoto, a fazer aquilo que ele não quer. Ele não é um homicida, tá? Não é um homicida, ele não é o Charles. Mas o roteiro poderia tentar forçá-lo
com outros elementos a cometer um crime. Mas não, o que nós vemos a ser desenvolvido, retratado em tela, são elementos de um contexto de confusão. Ele está confuso, ele está perdido, está sendo manipulado, mas esse é o problema. Ele é manipulado quando ele tem todos os dados, elementos disponíveis para não sê-lo, o que faz o personagem se passar por idiota. Mas isso não é culpa do ator, não é culpa do Jake, personagem, é culpa do Don Mancini. Entendem? É do Don Mancini, o texto dele é muito pobre. É muito juvenil para um senhor já, né, na idade dele, desculpa. É muito juvenil. Mas não é assim, mais juvenil, né, mais aquém daquilo que o Don Mancini tem feito há anos e anos. Embora eu não seja lá tão fã de Bride of Chucky, Bride of Chucky ainda foi um filme bem divertido, com uma história interessante, envolvente. A adição de Tiffany foi muito engraçada, a critério de humor negro. Aquele filme ainda é assistível, mas Seed of Chucky, Curse of Chucky tem seus momentos, mas o desenvolver e o encerramento não é lá essas coisas, né? Ideias muito what the fuck. Cult of Chucky é mais what the fuck ainda. Enfim, tem sido esta tendência ao decorrer dos anos daquilo que a gente tira dos textos do Don Mancini, infelizmente, né? Parece que falta um senso crítico de onde eu estou, né, que época de cinema e TV eu estou situado, a plateia. E quando eu digo plateia, eu não digo apenas a plateia do Chucky, porque o Chucky tem uma legião de seguidores, fãs, é uma franquia estabelecida, né? É uma marca forte, principalmente no gênero horror. A plateia que assiste a série, o sci-fi, não é apenas essa, e é bem provável que grande parte dela vá fazer questionamentos como estes que eu estou fazendo, principalmente aquela que nunca assistiu ou não tem contato com os filmes antigos do Chucky. Uma hora o Don Mancini ele tem que parar e pensar, olha, tá na hora de levantar um pouco o sarrafo, né? Tá na hora de colocar um pouco mais de refino aqui no meu trabalho. Porque os erros de continuidade, as ideias estapafúrdias que eu acabei utilizando nos meus outros filmes, simplesmente por diversão ou até mesmo capricho, talvez um público novo que nunca teve contato com aquela minha obra, e que tem contato com obras mais contemporâneas, que são um pouco mais exigentes com o texto, talvez esse público vai me exigir mais refino, vai me exigir um pouco mais de pé no chão, né, senso de realidade, coisa que meu texto não está favorecendo muito, né, não está apresentando muito, principalmente nesse movimento de manipulação estranho, né, descabido entre Chuck e Jake, levando-se em consideração, acento aqui, grifo, levando-se em consideração tudo o que o personagem Jake já sabe, né? Tudo que ele viu, tudo que ele passou com o boneco, certo? Se ele não tivesse passado por essas coisas, vá lá. Se tivessem outros condicionantes como coerção, chantagem, vá lá. Mas confusão mental, não cola, não cola. Em virtude de tudo que ele viu, sabe do boneco, né? Enfim, uma coisa que eu havia citado no episódio anterior foi relacionado a pontos de ajuda, né, de atenção, de escuta, que isso era algo que faltava muito pro adolescente, pro Jake. Faltava mesmo, falta. Ele não tem praticamente ninguém a quem recorrer. E é claro que falar sobre um boneco andando por aí é algo que não vai ser também, vai ser um discurso considerado doentio, né, patológico, que apontaria talvez para um problema mental, psicológico. Então, obviamente que falar que o boneco vai matar alguém não é assertivo em hipótese alguma. Mas, enfim, ele não tem muitas pessoas que possam ouvi-lo, ou pelo menos não tinha. Mas uma coisa que esse episódio introduziu
Na verdade, ele voltou a introduzir, ele reintroduziu a possibilidade, foi lá com a professora, né? Aquela professora lá da aula de biologia, que eles iam dissecaram, né, um sapo. Ela volta a tomar ciência da situação, ela assiste aquele filme, vídeo, né, que um aluno enviou para ela da Lexi fazendo bullying fantasiada, né, do pai do Jake no episódio anterior. Ela faz essa reaproximação, ela convoca uma reunião das duas famílias, né, dos tios do Jake e dos pais da Lexi, fala diretamente com o garoto, ela se coloca diante dele como um ponto de ajuda, que ele não abraça, né, que ele está temeroso, não abraça totalmente, confuso, não sabe muito como fazer isso ainda, mas esse ponto já existe. Tá? Então também esse é um ponto que insere contrapeso. Não é só mais boneco e garoto. Não é mais um garoto que não tem aonde recorrer. Agora um ponto, um foco de escuta ou alguém que se move minimamente para fazê-lo. Falar com ela que o boneco faz as coisas não vai funcionar. Mas pelo menos alguém que escute, alguém que possa trabalhar, orientar o moleque de acordo com as suas dúvidas, né, inseguranças, a sua ansiedade, o seu ressentimento, a sua raiva. Nós podemos trabalhar com essas questões do ponto de vista emocional sem necessariamente falar de boneco ou falar de Chuck, né? Isso é possível. E isso pode, de certo modo, desanuviar a percepção, a mente do Jake e condicioná-lo, né? Fazer com que ele tome a direção correta, né? Que ele tome a decisão mais assertiva, que no caso não é revidar de maneira homicida, né, os bullings praticados contra ele, certo? Então aquilo que não existia no segundo episódio, aqui já existe, né? Sensível essa introdução e eu espero que ela continue de algum modo, né? Que o Jake tenha pessoas, adultos, com quem ele possa falar sobre as suas questões, seria interessante. Até porque os adolescentes da série, pelo menos até este terceiro episódio, não são jovens muito esclarecidos, são jovens muito confusos, alguns com claras tendências, né, egocêntricas, muito narcisistas, voltadas inteiramente para si mesmos. Todos eles têm problemas, focos, né, de problemas em casa, na família, pressões, né, expectativas, mas emocionalmente lidam com isso muito mal, né, e o estresse normalmente é refletido nos outros adolescentes através de bullying, de agressão, né, física e verbal. Enfim, o ambiente adolescentesco de Chuck, a série, não propicia, né, conversas muito elaboradas, né, conversas maduras a respeito das temáticas envolvidas. E seria interessante que houvesse, talvez não muitos adultos, mas alguns adultos fazendo esse movimento, né? Não para abrandar a série, mas para aumentar dramaticidade em relação a ela. É aquela contraforça, aquele contrapeso, porque se tem o Charles Lee Ray, o Chuck, pressionando de um lado, né, uma contraforça pressiona de outro, né, e isso cria uma tensão maior, um desafio maior e pode aumentar a temperatura da série e também a temperatura emocional, aquilo que nós sentimos, né, com os personagens em cena. Enfim, são esses pontos positivos que me fazem considerar que I Like to Be Hugged seja um episódio bem melhor do que o segundo. Só por isso, para mim, ele já é. E olha que eu nem falei, né, dos pontos que são clímax no episódio. A reaproximação do Chuck da Caroline é interessante porque remete, né, àquela relação que o boneco teve com o Andy, embora Caroline e Andy sejam muito diferentes.
A Caroline é bem carente, né? E ela projeta no Chuck a figura de um amigo, e não com o discernimento que o Andy Barclay tinha lá no primeiro filme. Aquele garotinho era sensacional, né? A noção dele de certo e errado de mundo era muito, muito acima daquilo que nós esperamos para um menininho da idade dele. A Caroline não tem um desenvolvimento psíquico ainda tão assertivo, pontual como o Chuck. Ela aprende muito, né, sobre regras, sobre o que é certo e errado. Inclusive ela fala um pouco com o boneco, conversa com o boneco no episódio anterior, né, sobre o fato de te matar ser errado, o fato dos pais dela não deixarem ela falar palavrão. Inclusive ela não fala, tá? O Chuck fala tipo, vou ali matar sua irmã, tá? E ela se cala, ela não fala nada. E quando ele fala isso novamente numa cena onde ela está dormindo, ela está deitada, ela está cochilando, né? Ela fala, não tô com sono. Meio, vai pra lá, sai, não vou com você não. Ela faz essas pontuações. Esses apontamentos, entende? Ela coloca uma barreira entre ela e o Chuck, embora o Chuck seja a figura que para ela seja mais importante no momento. A figura a qual ela quer se relacionar, né? Que é temeroso, muito preocupante. Mas mesmo assim, aquilo que ela internalizou em termos de regras, em termos de conduta social, né? Mesmo que ela seja uma menininha com condições especiais, ela tem isso bem internalizado. Ela é massa de manobra, mas até certo ponto. O Chuck, assim, pode usá-la talvez futuramente como marionete, mas ainda não está acontecendo, né? Mas a diferença aqui, conceitual eu diria, é no que diz respeito à oposição. Caroline está lá, ela quer o boneco, quer brincar com o boneco, quer a presença dele, mas deixa ele livre. Ela não se impõe, né? Ela não se coloca como alguém que impede o boneco de fazer alguma coisa. Algo que o Andy, né, o pequeno Andy do Child's Play 1, primeiro filme da série, fazia. Mas é igual eu falei, o Andy era sensacional. Aquele menino era sensacional, né? E o Alex Vincent vai aparecer de novo na série, a gente sabe bem disso, como o Andy, mas longe de ser aquele Andy menininho, né? Esse movimento de descrença, de oposição, de sofrimento de uma criança que não é ouvida ou acreditada pelos seus arredores que estão sempre vazios na maior parte do tempo, definitivamente era isso o que fazia daquele primeiro filme tão especial. E a gente infelizmente não vai ter aqui, mas nós temos focos de possibilidades. E vamos ver se o Don Mancini desenvolve, né, se ele se interessa em desenvolver a personagem da Caroline de uma forma que não seja previsível ou talvez subaproveitada. Gostei da menininha, achei que ela tem potencial para ocupar mais tempo, se introduzir de maneira mais marcante na trama, talvez em alguns momentos sendo manipulada, usada pelo boneco, mas continuando nessa pegada de eu sou Caroline, eu tenho identidade, eu não sou, né, um boneco, que você é boneco, coloca, né, os fiozinhos e me manipula como um ventríloco. A personalidade da menina é forte, muito forte, eu gostei disso dela e espero que o Don Mancini utilize mais desses elementos no futuro. Lexi. Lexi é Lexi, né? Nesse ponto aqui já dá para perceber que ela é emocionalmente completamente imatura. Ela tem seus problemas, né? Problemas de natureza familiar, né? Daquilo que ela projeta nos pais, na relação dos pais com ela, né? Que tem participação efetiva na maneira como ela se comporta, não que eles sejam responsáveis únicos, né, mas eles são corresponsáveis devido à dinâmica familiar que existe dentro da casa deles. A Lexi tem tendências egocêntricas muito fortes, né? Não vou passar pano para essa personagem, na verdade, até então eu acho que essa é uma típica adolescente, né,
que é um monte de esterco com uma peruca loira, nada mais do que isso, né, que passa um perfuminho para disfarçar o cheiro ruim, mas que no fim não adianta, todo mundo sente esse cheiro, né, e na medida que ela envelhecer, né, e ela não puder contar mais com a sua beleza, ou talvez o lugar social que ela ocupa, né, o lugar de poder, afinal a mãe dela é prefeita, né, tem entradas, possibilidades de manipular escola, bairro, enfim, outros lugares, ela tem status. Quando isso cair, o trem, né, o negócio vai ficar feio pro lado dela. Mas enfim, fora isso, ela é bastante vazia, com muito pouca maturidade emocional para lidar com os próprios dilemas, né, ansiedades que ela passa, na vida de branquela loira rica que ela tem, né, nessa realidade. Mas enfim, né, todos têm problemas, ricos e pobres, problemas emocionais inclusive. Não querendo desmerecer, não são os mesmos do Jake, mas ainda são problemas. Mas ela não tem maturidade emocional nenhuma para lidar com isso. E o que nós vemos na maior parte do tempo é isso se transformando em violência apontada para os outros, bullying, né? Enfim, o episódio foca um pouco mais nela, né? Inclusive mostra a personagem tendo que fazer coisas que normalmente ela não quer fazer, ou se sujeitar a fazer, ou de alguma forma ela pejora fazer. Coisas que ela bem poderia fazer, mas a relação que ela tem familiar, né? Inclusive com a irmã, ela culpa, tem um certo ressentimento pela irmã, devido a toda a atenção que ela atrai dos pais, atenção que no caso acaba sendo desviada dela, né? Mas pelo amor de Deus, ela já é uma adolescente, ela já é, né, grande, digamos assim, né? Supostamente deveria ser madura, não é. Ela não precisa de tanta atenção assim mais, né? Mas enfim, ela aponta para a irmã nesse sentido, né, de que mesmo que isso não tenha sido falado, não tenha sido discursado explicitamente até então, está muito claro que ela se ressente um pouco da irmã, né, devido a essa atenção que ela supostamente acha que deveria ter, mas que a irmã tem mais. É algo que está ali, né, evidente, né, na dinâmica familiar, na casa da Lexi. Mas os pais não enxergam, ou não querem enxergar, ou não têm também estrutura para enxergar e lidar com essas situações. E a mãe dela é bem arrogante também, deu para perceber. Já no episódio anterior, já dava para perceber, e tem uma própria bolha onde ela se insere, né? Difícil julgar a própria filha quando você não é muito diferente dela. E nós podemos perceber isso na cena da escola, quando a mãe e o pai da Lexi são convocados para discutir a questão do bullying e a maneira como a mãe, né, a prefeita, utiliza da posição de poder para diminuir, negar, né, o discurso da diretora, da professora, antes mesmo de ouvi-las. Já é uma desqualificação do discurso, uma impossibilidade de escutar o que outro tem a dizer apenas porque isso não lhe convém. A postura da mãe na escola e a postura da Lexi na escola ou em casa não é muito diferente, né? Então, percebem como um buraco é mais embaixo? Como não é só a Lexi, embora ela seja desprezível, uma adolescente desprezível tem referências, certo? Tem influências. Ela está bebendo de algum lugar. Ela tem fontes de onde ela bebe isso. Inclusive, ajuda, é coautora nesse processo, né, de se tornar, de agir, né, como essa pessoa desprezível, essa adolescente desprezível que ela tem sido até então na série, né? Uma garota jovem, linda, bonita, com status, mas que como pessoa, né, como personalidade, é desprezível, né? Mas não é só ela. O buraco é sempre mais embaixo. Ela também acaba ficando um pouco em enfoque aqui, né? O holofote acaba caindo um pouco sobre ela também,
devido ao fato do Jake estar hesitando muito. E o Chuck também é um personagem, né, um dos vilões clássicos do slasher. Talvez seja ele aquele que tem mais essa característica, né, de impaciência. O Charles Lee Ray é muito impaciente. Ele não gosta de ficar esperando muito. Se a coisa não sai de acordo com o plano dele, ele costuma pressionar, ele costuma partir para o extremo, e isso é, na verdade, esse é o ponto mais fraco do Charles. Ele começa com aquela estratégia calculada, cobrindo seus rastros, inclusive rastros no sentido daquilo que o outro assassino desse episódio, né, lá do final do capítulo, diz a ele, né, tem que aprender a cobrir seus rastros, cara, né, tem que aprender sobre isso aí. Enfim, não vou falar não vou entrar muito nesses detalhes não para não dar spoiler, para quem não assistiu no caso. Mas enfim, essa coisa de cobrir rastros, o Charles faz até certo ponto, mas ele é um sujeito muito destemperado. Quando as coisas não saem como ele quer e na velocidade que ele quer, ele força, ele parte para o extremo, ele fica descuidado, e esse é o principal defeito desse boneco aqui, do Chuck. É o que faz ele ser derrotado em todos os episódios da franquia. Não é uma questão apenas dele ser o vilão e ter que ser derrotado por isso, né? É um clichê básico que a gente sabe que existe, que a gente sabe que está nos filmes também. Tá lá. Mas é mais do que isso. Ele fica burro. A impaciência, a urgência dele torna o Chuck burro. E isso faz com que a casa caia para ele, né? Que evidências sejam melhor percebidas e que alguns condicionantes se tornem desfavoráveis para ele. E ele acaba sucumbindo. E é claro, esse é o Charles Lee Ray, né? É um defeito que o boneco tem, além dos vários outros defeitos que ele tem, né? Levando em consideração uma pessoa normal. Mas é um defeito no modus operandi dele como um psicopata, que vai levar o personagem sempre à ruína. E aqui acontece de novo, né? Ele fica impaciente. Já que você não consegue, deixa que eu faço para você. A menininha lá, Caroline, me quer, né? Alex veio aqui pedir, né? Veio aqui lhe dar umas desculpas esfarrapadas, né? Uma coisa que ela não quer fazer, ela é orgulhosa demais para fazer isso, mas no fato da irmã querer o boneco, surgiu, né, uma possibilidade de pretexto de barganha aqui, né? Ela veio barganhar as suas desculpas falsas pelo boneco para aplacar, né, a impaciência, o humor da irmã dela, que apesar dela se ressentir, aparentemente ela ali no fundinho parece que ela gosta assim da irmã, né? Ela nunca vai aceitar tal colocação, talvez ela não vai agir de maneira agressiva se alguém falar isso para ela, mas tem ali, né, uma pontinha no fundo que ela tem algum tipo de afeição pela irmã. Não vai aceitar, não vai concordar com tal colocação, mas há elementos que possibilitam a nossa desconfiança. Enfim, o que aconteceu foi barganha, não foi um pedido de desculpas, foi uma possibilidade de se aproveitar do Jake mais uma vez. E foi exatamente isso que ela fez. O Jake, é claro, não queria dar o boneco porque ele sabia, né, o que o Chuck iria fazer. Embora ele quisesse, ele cogite a morte da Alex em virtude daquilo que ela fez com ele, né, emulando a morte do seu pai, é claro que isso não se estende para Caroline ou outras pessoas da família dela. Ele não é um psicopata. Ele não é um psicopata. E o que ele está é irritado, o que ele está é ressentido. E como eu falei no segundo episódio, o Chuck bebe dessa fonte. Ele utiliza isso contra ele para tirar o pior dele, né? Falei isso nos podcasts anteriores. É isso que o Chuck faz. É esse o modus operandi dele. Mas enfim, ele não queria dar o boneco. Mas o Chuck acaba convencendo ele. Olha, se você não vai fazer, garoto, deixa que eu faço para você. Tá aí, né? A oportunidade na mão. Ela veio aqui. Ela me quer para a irmã. Deixa comigo. E esse deixa comigo,
E o fato da concretização desse deixa comigo é o que faz também a Alex ficar mais em evidência nesse episódio. Os pais dela saem, ela dá uma festa escondida lá na casa dela, como o Oliver tinha feito no episódio anterior. Oliver, que por sinal vai ter uma surpresinha muito desagradável aqui nesse episódio. Enfim, nós vemos eles curtindo, bebendo álcool, né, consumindo álcool, coisa que na idade deles obviamente não é permitido. Os baseados que ela fuma, ela continua fumando nesse episódio aqui. Enfim, é festa adolescente, né, para, enfim, quebrar todas as regras que normalmente e assertivamente, né, são colocadas a eles. Basicamente é isso. Mas agora tem o Chuck lá. O Chuck está na casa, né, e ele gosta de ser abraçado. Ele gosta de abraços. E ele vai dar um abraço bem gostoso nela no final do episódio. Bem gostoso, por trás, né, bem carinhoso. Enfim. Então, é um episódio que leva o Chuck até a Alex, que tem um enfoque na Alex, e que leva o Chuck também até ela. Isso acontece mais ou menos depois, eu acho que da metade em diante. É uma boa parte do episódio. O início dele é muito focado no Jake Wheeler, naquelas questões que eu estava colocando em relação a ele, mas depois, segunda metade, já é mais voltado para Alex mesmo, né? E a ansiedade, né, o fato do Chuck não esperar, a impaciência, faz com que a casa caia. E aparentemente ela vai cair mesmo, né? Porque tem fogo aqui, né, tem morte aqui, vira um caos no final, né? E vira também uma representação macabra do boneco, na qual ele não faz muita questão de esconder. Depois desse episódio, não apenas mais Jake e Caroline serão aqueles que terão noção, né, de quem é o boneco. E é uma coisa que eu quero ver também ser desenvolvida nos próximos episódios. Esse conhecimento, esse saber que o boneco não é apenas um boneco, como isso vai afetar na relação entre Lexi e Jake, né? Porque, volto a reafirmar, o rei dos bullies é o Chuck, né? E o rei dos bullies faz bullying com quem é vítima de bullying normalmente e com quem pratica bullying também. Esse é o rei dos bullies. Esse é o Chuck aqui. Ele bate em todo mundo. Quando ela começar a tomar as pancadas, e agora ela está tomando, delicioso, né? Os gritos da atriz Olivia Allen Lind no final do episódio. Ela grita gostoso. Vamos ver como vai ser essa reação. Se ela vai, de alguma forma, né, lembrar de colocações de falas, de hesitação por parte do Jake nos episódios anteriores, né? Se vai clicar, né? Se ela vai compreender de fato tudo o que aconteceu, se ela vai conseguir enxergar o cenário como um todo, inclusive no que diz respeito, né, ao show de talentos lá do primeiro episódio. A Alex não é muito inteligente, desculpe, eu não tenho muitas expectativas em relação a ela, né? Mas vai que seria interessante, né, se ela se tocasse. E talvez a personagem passe a ter uma pequena transformação, que não vai ser abrupta, né? Não vai sair da água para o vinho, mas talvez ela passe a sofrer algum tipo de transformação a partir de agora. É lidar com as questões inseridas, né, na trama de maneira diferente. Inclusive aquelas violências cotidianas que ela pratica. Vamos ver. Não vou comentar muito sobre isso, até porque não tem muito o que falar. Enfim, o episódio tem uma crítica leve, né, em relação a desconexões da realidade também. Tecnologia, desconexões da realidade, né? Enfim, eu fiquei pensando sobre isso no momento em que o Chuck espalhava o horror pela casa. E estava todos os adolescentes lá, né, de fone de ouvido e tal, dançando, curtindo, não ouvindo absolutamente nada do que estava acontecendo, né, gente morrendo, casa pegando fogo, gente gritando e todo mundo de fone, todo mundo curtindo, ninguém percebendo absolutamente nada ao seu redor.
é uma crítica, tá? É um apontamento do Don Mancini aqui. E não apenas em relação aos adolescentes. Vai ter pessoas que vão dizer, essa geração é assim, desse jeito aí mesmo, ó. Coloca fone de ouvido, fica no celular, não percebe ninguém, não sei o que, não conversa. Não. Isso aqui é uma realidade relativa a todas as faixas etárias, né? Adultos e adolescentes. Presos ao celular, presos aos fones de ouvido, né? Blindando as falas, né? Os sons externos, desconectando da realidade que os perturba. É uma tendência, né? Que ficou mais forte e vai se cada vez mais, né? Ficando consolidada no século XXI. Não é uma coisa apenas millennial também, não, né? Os adultos das outras gerações, né? Y, X, também é perceptível algo assim em relação a eles, né? É uma coisa bem discreta. Aqui, não é? O Don Mancini não vai problematizar essa questão, né? Ele não vai aprofundar nessa questão, mas ele coloca ali, né? A desatenção que normalmente nós temos, né? Uma desatenção auto-induzida que nos afasta do reconhecimento do perigo que nos ronda, né? Porque por mais que nós queremos nos afastar daquilo que nos desagrada, né? Gente brigando, trânsito, enfim, conflitos, coisas desagradáveis, blindar nossos ouvidos não necessariamente também nos coloca numa postura de segurança. Tiramos coisas desagradáveis do norte dos nossos sentidos por um lado, mas por outro abrimos a possibilidade de que outros riscos se avizinhem, né? Que nós, de certo modo, passamos a ter problemas com eles, né? Problemas que antes não existiam. Substituímos um problema por outro. E dependendo do que seja, dependendo do que está acontecendo, o problema pode ser bem maior, né? Há vários casos de pessoas com fone que não se deram conta de assaltos, né, de incêndios, enfim. Isso deu, como vocês bem sabem, deu em merda. Enfim, eu estou falando, né, sobre isso. Eu estou fazendo esse assunto render aqui, mas não é algo que o Don Mancini aborda tanto no episódio, né, em I Like to Be Hugged, mas está lá. Bem, o último ponto do episódio, e aquele que eu acho que é mais previsível nele, eu queria mais, eu esperava mais, ideias inteligentes, né? Ideias mais conscientes, ideias mais refinadas a respeito do assunto que está sendo abordado. E uma coisa que até então eu não estava falando tanto assim, porque eram flashes, né? Pequenos momentos, pequenos recortes, que não dava ainda muito material para mim, muitos elementos para que eu concluísse alguma coisa, embora eu suspeitasse que a coisa estivesse indo por esse caminho e, infelizmente, isso se concretizou. O que eu estou falando a respeito, no caso, apontando aqui, é sobre a história do próprio Charles Lee Ray. O menino do mal, né? O psicopata que era psicopata desde pequenininho, né? Algumas pessoas não se tornam psicopatas, algumas pessoas nascem psicopatas, né? Algo assim que o Chuck falou lá no fechamento do episódio. E os flashes desse terceiro episódio mostram justamente isso, né? Que o Charles tinha tais tendências. Previsível, né? A primeira coisa que eu vi nessa série, todo mundo viu, assim como eu, foi aquele flash do Charles com a mãe no quarto. Nós não vimos o Charles, vimos a mãe no primeiro flash, mas no final do primeiro episódio nós vimos Charles e mãe. Ali eu já tinha desconfiança, que a coisa ia para esse lado, né? Que o Don Mancini se enveredaria por essa direção. Infelizmente isso se concretizou. Algumas pessoas vão falar, Corvo, releva, Chuck é ficção,
É uma obra que não é muito colada na realidade, obviamente. A gente está falando de um boneco assassino. Não seja tão rigoroso com o Don Mancini. Mas assim, gente, o Don Mancini está trabalhando com a franquia desde o início da década de 90, tá? Ele trabalha com essa temática. Custa ele ler um pouquinho sobre ela? Sério mesmo, custa ele ler um pouquinho? Para refinar um pouco mais o texto dele? Para calcá-lo em evidências mais concretas? Porque esse negócio de psicopata infantil, criança do mal, nascer assassino, se a gente vai na psicologia e até mesmo na psiquiatria, o que nós encontramos em termos de arcabouço teórico é que a personalidade das crianças não está formada nesta época. Há casos e casos de crianças que cometeram homicídio. E crianças falando, né, em um tom muito difícil, muito doloroso para que nós conseguíssemos, né, escutar com naturalidade, que transparecem a sensação de que elas são malignas. Mas quando nós avaliamos a formação da personalidade, da identidade, quando nós levamos em consideração que o aparelho psíquico delas ainda não está formado, que elas ainda estão em desenvolvimento, isso nos aponta para fatores externos, né, para elementos do contexto social, familiar, que podem estar contribuindo para a violência nessas crianças. Isso, claro, né, quando nós lidamos com ciência, né, consciência, prática, teoria, tanto no campo da psicologia como também no campo da psiquiatria, tá? Falar que uma criança nasce psicopata, né, que ela já tem tendências desde cedo, há casos e casos de homicídios, né, não muitos, relacionados a crianças, mas é questionável rotular, patologizar muito cedo porque, como eu falei, a personalidade, né, de uma criança está em franco desenvolvimento. O Don Mancini, ele podia ter lido sobre essas coisas, já que ele quer trabalhar com elas, ele podia ter consultado referenciais, conversado com um profissional da área, né, psicólogo ou psiquiatra. Ele poderia trazer conhecimento útil, mais calcado na realidade para a sua trama. Para quê? Para deixá-la mais interessante, para deixar ela não tão simplória assim, né, mostrar outros aspectos que possivelmente poderiam ter contribuído para que o Charles Lee Ray se tornasse um homicida, né? Esse negócio de nascer mal, né, ou mal desde o princípio, é muito pili-pim-pim, né? É muito pensamento mágico. E nós já temos isso aqui na franquia. Eu não estou condenando o pensamento mágico dentro de um slasher. Eu estou dizendo que isso já tem um slasher e não é necessário mais. Nós já temos aqui o boneco, nós já temos o voodoo, né? A transferência de espírito para um objeto. Custa a gente refinar um pouco a narrativa, refinar um pouco a história, trazendo dados factíveis, plausíveis da realidade para tornar essa trama mais refinada? É refino. Isso é refino. É conhecimento real, prático, né, percebido por método, por estudos, sendo aplicado numa obra que quer trabalhar com essa temática. Percebam, o Don Mancini quis trabalhar com essa temática. Se ele quer trabalhar com ela, por que ele não faz o serviço de casa? Não é errado cobrar o Don Mancini nesse sentido, por isso. Não é. Né? Não cobrá-lo, não exigi-lo, na verdade é passar pano. Né? Passar pano a troco de nada. É se contentar com aquilo que ele tem feito da franquia por todos esses anos. A cada filme que sai, a cada produção que sai, se ele mantém um roteiro paupérrimo de ideias pouco refinadas, né, e nós apenas aclamamos, não melhora. Isso atenta contra a fanbase. Isso atenta contra os fãs. Nós não vamos ter uma obra fantástica, né, do Chuck, refinada, né, classuda, nunca. A gente vai acabar voltando nesse círculo vicioso, nessas ideias
estapafúrdias que o Don Mancini tem aqui e acolá, né? Ele tem ideias muito boas, mas de repente ele insere algumas coisas que acabam com a integridade da obra dele, prejudicam ela bastante, né? Por mais que a obra esteja sendo aclamada, que esse episódio tenha sido aclamado também, ele não está num nível de qualidade o qual é muito possível de se atingir. E embora nós vemos com muita claridade, né, é evidente que a série não tem muito orçamento, não tem mesmo, né, o dinheiro aqui é curto, e na franquia sempre foi. Inclusive eu não julgo isso, vocês não estão vendo aqui eu falando de CGI, né, de death scenes mal feitas, nossa que tosco, vocês não estão me vendo criticar a série do ponto de vista técnico em relação às cenas de morte por causa disso. Porque eu sei que a série não tem dinheiro para poder fazer uma coisa ultra, né, fantástica. Eu não critico isso, eu critico ideias. Porque para ideias não precisa tanto dinheiro. Não é difícil o Don Mancini contratar, né, alguém que conhece do assunto, né, que conhece teorias da personalidade para ajudá-lo a escrever, inserir elementos no seu roteiro. É barato. A gente não está falando aqui, né, de um orçamento, de um salário, né, de milhares e milhares de dólares. Não. Né, um profissional da área não custa isso tudo. Né? É um dinheiro que a Sci-Fi certamente tinha para poder utilizar, né, o Don Mancini, se quisesse. Né, se não quisesse tirar as coisas da cabeça dele, poderia investir. Então, não é crime, não é pecado exigir mais refino de uma obra. O pecado para mim é cruzar o braço e aceitar tudo, completamente tudo que a obra está oferecendo. Qualquer que seja a obra, não necessariamente apenas Child's Play, entendem? Esse para mim é o problema. Eu não gosto de gente acomodada. Simples assim. Principalmente gente que está sendo paga para trabalhar. Não é pedir algo que a série não tem capacidade de atingir. Percebam. Eu estaria sendo injusto se eu estivesse pedindo um Chuck Ultra Mega Blaster, né, padrão da CGI dos tempos atuais, né, cenas de morte extremamente brutais, difícil de realizar em tela, com tanto pouco dinheiro, aí sim eu estaria sendo injusto. Isso sim é possível. Mas construir um enredo, né, um enredo de suporte, um enredo que mostra como o Charles Lee Ray se transformou naquilo que ele é, sem apelar para o pensamento mágico, né, do mal original, né, já nascer mal, né, a criança que já era psicopata, isso é um desconhecimento total do assunto. Total do assunto. Mas que cabia no orçamento. Entendem? Já que ele quis fazer isso, faça bem feito. Ou então não faça. Faça apenas aí o que a gente está vendo na maior parte do tempo nos episódios. Né? O tempo real, o Chuck boneco. Não faça flashbacks. Não faça, né, todo um trabalho conceitual de origem do personagem, do ponto de vista patológico, se você não quer trabalhar com dados realmente plausíveis, confiáveis, né? Inclusive educacionais para o seu público. As pessoas vão falar, vão reclamar, é só Chuck, Corvo, é só Chuck, a gente sabe como é que é Chuck, não é refinado. Eu sei, meus caros, eu sei que não é. Mas uma coisa é eu saber, outra é eu cruzar o braço e simplesmente fingir que isso não está acontecendo, entendeu? Eu elogio a série quando eu penso que ela precisa ser elogiada, né? Uma obra precisa ser elogiada. Eu aponto as questões positivas, mas as mais fracas eu também tenho que apontar para ser justo. Né? Isso não é detonar a série, né? ou assim, endeusar a série. Na verdade, eu me afasto dessas coisas. Eu não gosto de detonar uma obra só e apenas endeusá-la. Normalmente, quem escuta críticas tende a escutar só aquilo que não gosta e utilizar na sua argumentação só aquilo que não gosta do que eu falei e não lembrar daquilo que eu falei de positivo. Né? Mas aí é problema de vocês. Problema de vocês. Né? A minha parte aqui, como apreciador da franquia e da série agora, é essa, de tentar, né, fazer um balanço, um equilíbrio daquilo que eu estou vendo.
Eu gostei desse episódio. Gostei mesmo. Eu achei melhor do que o anterior, que o segundo. E, de certo modo, é um episódio, por exemplo, que vai me manter assistindo. Mas a pouca plausibilidade da relação entre Chuck e Jake continuou aqui no enredo, mas é sujeira, né, do episódio anterior, vestígio, acabou afetando ele, infelizmente. E essa questão, né, esse arco do jovem Charles Lee Ray não desce também. Né, é simplório, é juvenil, é leigo, e coisa que não precisava ser. Mas enfim, é isso que tem. Agora, nos próximos episódios, nos futuros episódios, eu já sei que eu vou encontrar isso aí. Enfim, é o que tem. É o que tem para hoje. Para compensar, espero que apareçam outras coisas melhores, né? Para que eu continue falando delas também e não fique lamentando tanto a todo momento sobre isso aqui. Porque aí fica chato, né? Fica insuportável também. Enfim, é isso, meus caros. Obrigado àqueles que ouviram e saudações, Corvides.